O coração de um jovem. Parte 1. Segundo dia do mês fogo inferior, nono mês, 23h30. O homem acendeu a lanterna que pendia de sua cintura. Usava um óleo especial como combustível, produzia uma chama verde e emitia uma luz de aparência assustadora que iluminava o ambiente. Ele saiu e sentiu como se estivesse entrando em uma parede de calor. Um olhar de desgosto cruzou o rosto do homem, mas esta estação do ano sempre foi quente e nada poderia ser feito a respeito. Por volta desse período, todos os lugares do reino ainda estavam úmidos e desagradáveis, mesmo depois do pôr do sol. Dito isto, o horário de calor severo se foi, e a temperatura deveria diminuir com o passar do tempo. Ainda assim, não havia sinal de que a sensação amena chegaria. Hoje também foi quente. Sim. Ouvi dizer que é mais fresco no norte, perto do oceano, resmungou o homem. Seu parceiro para esta noite respondeu. Se ao menos houvesse um pouco de chuva. Isso diminuiria o calor. Ele olhou para o céu quando disse isso. O céu estava limpo. Não havia nuvens e muito menos sinais de nuvens de chuva. As constelações pareciam anormalmente grandes, mas era simplesmente o céu noturno habitual. Sim, um pouco de chuva seria bom. Tudo bem, hora de trabalhar. Não seria correto descrever esses homens como aldeões comuns. Para começar, eles estavam armados. Usavam armaduras de couro e tinham espadas longas na cintura, militarizado demais para os guardas comuns de aldeias. Além disso, seus rostos e corpos não se pareciam com os dos agricultores, mas insinuavam uma familiaridade com a violência. Os dois entraram no vilarejo silencioso. Envolto na noite, o vilarejo ficou em silêncio, exceto por seus passos. Eles avançaram firmemente em meio a essa atmosfera sinistra, como se fosse um local abandonado. Suas atitudes calmas sugeriam que patrulhas como essas eram rotina para eles. O vilarejo em que entraram estava cercado por um muro alto e havia 6 torres de vigia à vista. Elas pareciam robustas e bem construídas. Vilarejos fronteiriços que eram frequentemente atacados por monstros não ostentavam torres de vigia tão formidáveis. Estava mais parecido com uma base militar do que um vilarejo. Mesmo assim, um terceiro pode considerar apenas que se tratasse de um vilarejo bem fortificado. No entanto, olhando mais atentamente, mostrava algo digno de levantar as sobrancelhas. Em circunstâncias normais, a maioria das pessoas apenas cercaria residências e armazéns ao construir um muro, deixando os campos de cultivo do lado de fora. Isso porque um muro grande o suficiente para incluir os campos seria um investimento ruinoso de tempo e dinheiro. Todavia, esse vilarejo fez exatamente isso, cercou as plantações. Assim, os campos verdejantes ficaram dentro dos muros, balançando suavemente com o vento noturno. Era como se as referidas culturas fossem barras de ouro que tinham de ser guardadas. Os homens que caminhavam por esse estranho vilarejo sentiram alguém olhando para eles de uma torre de vigia. Havia arqueiros nas torres. Tudo o que precisavam fazer era levantar a lanterna para o alto em caso de emergência, e seus amigos iriam a seu auxílio. Dito isso, quando se pensava sobre as habilidades de seus colegas, não havia como ficar empolgado em relação ao fogo de cobertura dos disparos de flechas. No entanto, ele se tranquilizava pelo fato de que seus amigos poderiam acordar seus companheiros ao tocar o alarme. Seus colegas, que dormiam entre os turnos, lhe dariam uma bronca se ele erguesse a lanterna por engano. Claro, o homem estava determinado a acenar ao menor sinal de que algo estava errado. Ele não queria morrer por ter cometido algum deslize, por menor que fosse. Dito isso, ele na verdade não achava que algo ruim aconteceria. Eles estavam realizando as mesmas patrulhas por vários meses, e ele imaginou que essas patrulhas continuariam para sempre. Enquanto considerava o seu futuro com desgosto, ambos continuaram a lenta caminhada através da rota habitual. Na metade de sua patrulha, algo como uma serpente de repente se enrolou no pescoço do homem. Não era uma cobra. O objeto que envolveu sua boca e não soltou era quase que um tentáculo de polvo. Logo depois que levantou o queixo do homem, uma dor lancinante floresceu sobre a garganta exposta. Essa sequência de ações levou menos de um segundo. Um som gorgolejante, como o de beber, saiu de sua garganta. Esse foi o último som que o homem ouviu.
A mão que segurava sua boca o soltou, apoiando-o por trás para que ele não caísse no chão. Depois de verificar que o homem estava completamente sangrado, seu agressor puxou a lâmina de vampiro, a arma que o matou. O ser segurando o homem na posição vertical era uma figura de preto. Seu corpo inteiro estava obscurecido em vestes pretas, exceto seus olhos. A referida roupa era feita de tecido, com manoplas e outras peças de armadura para melhorar a capacidade defensiva. Uma placa de metal cobria seu peito, mas se projetava visivelmente, dando a forma de um par de seios femininos. Outra figura similarmente vestida surgiu das costas do outro homem. Bem semelhante a seu par, também usava um peitoral de metal. A primeira olhou para a segunda e assentiu. Ela examinou seus arredores depois de verificar a morte silenciosa de sua vítima. Aparentemente ninguém havia notado. Em algum lugar em seu coração, ela deu um suspiro de alívio. As lanternas os iluminavam, mas os observadores da plataforma acima não deveriam poder vê-las, dado que estavam pressionadas firmemente contra os dois homens. Tudo o que elas precisavam se preocupar era se pudessem ser vistas ao usar o Shadow Step, um teleporte de curta distância de uma sombra para outra, mas essa preocupação era coisa do passado agora. Ela não prestou atenção ao punhal, cuja tonalidade vermelha brilhante se tornara ainda mais vibrante após a drenagem do sangue, e segurava o corpo do homem antes que ele desmoronasse. Da plataforma de observação acima, parecia que os dois homens de patrulha haviam parado no meio do caminho. Porém, se elas mantivessem os dois homens parados ou deixá-los cair no chão, alguém suspeitaria. Algo tinha que ser feito imediatamente. Mas esse não era o trabalho delas. De repente, a mulher sentiu o corpo flácido do homem deslizar sob suas mãos, como se alguém tivesse colocado uma estaca nele. No momento seguinte, ela sabia que não estava enganada. O homem balançou em movimentos truncados. O homem ainda estava se movendo apesar de estar claramente morto, mas a mulher não ficou alarmada. Tudo estava acontecendo como planejado. Ela soltou e ao mesmo tempo ativou uma habilidade. Esta foi uma técnica ninja que ela aprendeu, chamada Shadow Meld. Com essa habilidade, ela poderia se fundir perfeitamente com qualquer sombra e se tornar invisível a olho nu. As duas se misturaram nas sombras dos homens, e os homens se adiantaram, como se tivessem sido subitamente abjugados. Depois da pausa seguida pela maneira como eles percorreram a rota de patrulha original, foi como se tivessem lembrado de repente do que tinham que fazer. No entanto, eles se moviam devagar e desajeitadamente. Suas feridas não foram curadas, mas também não sangravam. Isso porque o sangue foi drenado completamente de seus corpos. Os dois homens se tornaram zumbis, seguindo obedientemente a vontade de sua criadora. Não havia outra explicação para como eles ainda poderiam se mover naquele estado. As mulheres não tinham essa habilidade. Para um simples observador, havia apenas dois homens aqui. Mesmo se visse através da camuflagem das mulheres, haveria apenas 4 pessoas aqui. No entanto, havia uma quinta pessoa presente. Esta quinta pessoa foi a responsável por criar este zumbi. As mulheres não a enxergavam, mas uma das habilidades ninja que aprenderam permitiu-lhes detectar a presença daqueles que estavam escondidos por magia ou outras habilidades, e uma dessas entidades estava diante delas. As preparações aqui estão completas. Perfeito. Ela falou em baixo tom e recebeu uma resposta igualmente abafada. Eu sei, estava de olho em vocês. Vou para o próximo local. Precisamos pegar todos os peixes grandes daqui. Outra voz feminina falou. Essa, porém, mais aguda. Tinha um ar de imaturidade, como uma criança. Começaremos nosso ataque agora. E as outras? Devem estar batendo pernas, já que não podem fazer nada. Duvido muito. Na verdade, se esconderam perto do vilarejo, estão à espera lá. Se surgir alguma emergência, elas lançarão um ataque frontal coordenado com vocês para um ataque de pinça. Enfim, estou indo em direção à prioridade 1. Atenham-se ao plano. Sua companheira oculta flutuou graciosamente, pelo menos, elas tiveram essa impressão, no céu. Parecia consistente com o movimento concedido pela magia Fly. A presença se afastou ainda mais, até que ela desapareceu na construção que designara como prioridade 1.
Esta era uma das estruturas dentro do vilarejo e um ponto-chave que tinha que ser tomado. Na verdade, outros edifícios deveriam ter prioridade mais alta, mas este lugar tomou precedência sobre os outros uma vez que o problema da magia mensagem entrava em jogo. Muitas pessoas consideravam essa forma de comunicação mágica como não confiável e, portanto, raramente era usada. Ainda assim, havia outros que não partilhavam dessa opinião. Por exemplo, havia o Império e seu quadro de lançadores de magia treinados nacionalmente, um certo número de operadores importantes que valorizavam a recepção rápida de informações e, em seguida, os inimigos que controlavam esse vilarejo. Portanto, sua principal prioridade era apreender o pessoal das comunicações dentro daquela construção. Já que sua colega já estava a caminho, elas precisavam se esconder perto do objetivo o mais rápido possível. Isso porque elas tiveram que agir simultaneamente e lançar seu ataque antes que o inimigo descobrisse sua presença. As duas ninjas respiravam rapidamente enquanto corriam. Pessoas normais não conseguiriam notá-las pulando entre as sombras. Além disso, quando usavam os itens mágicos que carregavam consigo, até mesmo aventureiros de alto nível teriam dificuldade em identificá-las. Em outras palavras, ninguém no vilarejo poderia detectá-las. Uma delas mostrou uma série de sinais manuais para a outra enquanto corria. Embora fosse apenas uma série de movimentos de flexão de dedos, o significado ficou imediatamente claro. Tivemos sorte que eles não tenham cachorros. Veio a resposta. Concordo. Estavam usando a linguagem de sinais, de um tipo comumente utilizado por assassinos. Para consumar o quanto eram profissionais, esses sinais manuais eram tão rápidos quanto a fala normal. Elas também ensinaram essa linguagem às suas companheiras, mas conseguiram aprender como fazer gestos simples e sinais secretos básicos. Em contraste, as duas tinham um vocabulário amplo o bastante e velocidade de sinalização suficiente para usar aquela linguagem de sinais para a fala cotidiana, e frequentemente transmitiam mensagens secretas entre si dessa maneira. Sem dúvidas. Fica muito mais fácil, já que não há cães farejando o cheiro de sangue. Se os patrulheiros trouxessem cães consigo, os assassinatos não teriam sido tão fáceis. Elas tinham maneiras de lidar com cães, mas era melhor não ter que lidar com mais problemas. Após sua resposta, sua companheira rapidamente sinalizou. Então, eu vou para o edifício que fui designada. Ela respondeu. Entendi, e então sua companheira se afastou para o lado. Com isso, ela ficou sozinha enquanto avançava. Os campos estavam em sua visão periférica, ela deu uma olhadela neles. Esses campos não cultivavam trigo, grãos ou hortaliças. As plantas lá eram o ingrediente básico para uma droga proibida, cuja propagação estava em ascensão em todo o reino, chamada pó preto. Havia muitos desses campos dentro destes muros, e todos cultivavam a mesma colheita. Isso provou que este vilarejo era um centro de cultivo de drogas. A droga conhecida como pó preto também era chamada de pó de lailá. Era uma substância preta e pulverulenta que era dissolvida em água ou drinks. Era uma droga fácil de produzir em massa, barata e dava aos seus usuários acessibilidade a uma grande sensação de intoxicação. Assim, tornou-se uma das drogas mais famosas do reino. Embora fosse tóxica além dos efeitos acima mencionados, seus usuários frequentemente acreditavam que não tinha efeitos colaterais, e isso os levou a abusar de seu consumo sem se acanhar. Ela bufou ao pensar nos efeitos colaterais do pó preto. Todas as drogas tinham efeitos colaterais. Eu posso parar de usar quando quiser era o material dos delírios de um louco. Depois de dissecar os cadáveres dos viciados em pó preto, descobriram que seus cérebros tinham encolhido para do tamanho esperado em uma pessoa saudável. O pó preto, feito de uma mistura de plantas silvestres, era originalmente um poderoso veneno. Quem acreditaria que uma planta tão tóxica não seria viciante? Já o pó preto onipresente nas ruas era mais um narcótico feito a partir do cultivo de uma planta, sua potência era reduzida. Mesmo assim, o pó preto ainda era muito viciante e só seria eliminado do corpo depois de muito tempo. Como resultado, muitos viciados que tentavam parar de usar a droga, muitas vezes se dosaram novamente antes que a mesma deixasse completamente o corpo.
por dar essa falsa sensação de sobriedade. Depois de chegar a um certo estágio de dependência, era quase impossível para os usuários abandonarem o vício de uma hora para outra, a menos que os sacerdotes usassem sua magia para forçar a limpeza da droga no sistema. A parte mais problemática sobre drogas como essas eram seus sutis sinais de dependência. Mesmo os usuários em uma bad trip não mostravam sinais de violência física e nem mesmo prejudicavam os outros. Assim, o alto escalão do reino não entendia o perigo do pó preto e praticamente devem um aval silencioso de seu uso indiscriminado. Não era de admirar que o Império tivesse apresentado queixas formais sobre o assunto, sob a suspeita de que o reino estava apoiando uma indústria clandestina de drogas. Nos tempos que agia como assassina, ela usou pó preto em algumas ocasiões, e sua organização cultivava as plantas necessárias para fazê-lo. Como resultado, ela não se opunha pessoalmente à substância. Drogas como essa podem ser usadas de maneira eficaz se aplicadas adequadamente. Simplesmente uma erva medicinal perigosa. No entanto, ela havia sido contratada para esse trabalho e sua opinião pessoal em nada influenciaria. Ainda assim, solicitações que não passam pela Guilda dos Aventureiros são um pouco perigosas. Ela não ficou totalmente à vontade com esse pedido. Ela franziu a testa sobre o pano cobrindo o rosto. A solicitante desse trabalho era amiga da líder de sua equipe. Ela tinha absoluta certeza que seria remunerada por isso, mas não passar pela guilda poderia causar problemas. Ainda mais que faziam parte de uma das duas equipes de aventureiros adamantite do reino. Não são 3 agora? Enquanto pensava sobre a mais nova equipe de aventureiros adamantite, ela chegou ao edifício designado N2. Sua tarefa era recuperar toda a inteligência dentro desse prédio e, depois, incendiar os campos. A fumaça espessa emitida pelas drogas queimadas era venenosa, mas tinha que ser feito para completar a missão. Era bem possível que o vento pudesse levar a fumaça em uma direção que prejudicasse os aldeões, mas elas não tinham tempo nem capacidade de evacuar as redondezas. São sacrifícios necessários. Dizendo isso para si, ela descartou todos os pensamentos sobre a segurança dos aldeões. Ela foi treinada como assassina desde a infância, e a morte raramente incomodava seu coração. Em particular, ela não se importava com os tristes destinos de estranhos, independentemente das tragédias que os atingissem. A única coisa que ela não gostava era o olhar no rosto de sua líder sempre que alguém tinha que ser sacrificado. No entanto, ela havia obtido a aprovação de sua líder durante a elaboração deste plano, então a ideia de salvar os outros nem sequer passou pela sua cabeça. Mais importante, depois que o ataque fosse completado, elas precisariam usar magia de teletransporte para irem queimar outros vilarejos. Ela só pensava no plano, era preciso guardar seu físico para cumprir tudo com maestria. Este não era o único local que cultivava matéria-prima para a droga. De acordo com suas pesquisas, havia no mínimo 10 plantações em grande escala dentro do reino, sem contar outras em menor escala. Caso contrário, os cartéis não seriam capazes de sustentar as enormes quantidades de drogas sendo traficadas por todo o reino. Enquanto não cortamos o mal pela raiz, temos que continuar com isso. Pode ser em vão, mas é tudo o que podemos fazer. No melhor cenário possível, elas encontrariam documentos com ordens dentro do vilarejo, mas isso era bem improvável. Tudo o que podiam fazer era esperar que o supervisor do vilarejo, ou equivalente, tivesse informações de importância semelhante. A líder ficaria feliz se pudéssemos encontrar alguns traços de envolvimento da organização nisso. A organização criminosa que cultivava essas drogas era conhecida como 8 Dedos. O nome veio do deus dos ladrões, e seus 8 dedos, que era um vassalo do deus da terra. Era um vasto sindicato criminoso que dominava o submundo do reino. Esta organização estava dividida em 8 divisões: tráfico de escravos, assassinato, contrabando, roubo, tráfico de drogas, segurança, finanças e jogos de azar. As 8 divisões trabalhavam juntas no reino, como os chefes coletivos do crime. Devido ao tamanho de sua organização, toda a extensão de seu poder estava velada em sigilo. Contudo, havia um sinal claro da extensão da influência dentro do reino. E esse era o vilarejo diante de seus olhos.
Eles estavam cultivando abertamente plantas de contrabando nos vilarejos. Só isso era prova de que os lordes destas terras estavam em conluio com eles. Entretanto, mesmo um inquérito oficial não daria frutos. Mesmo que a Casa Real iniciasse uma investigação ou tomasse medidas legais, levar os nobres em questão à justiça seria muito difícil. O Lorde certamente diria: eu não sabia que essas plantas eram matéria-prima para drogas, ou simplesmente jogaria o problema nos aldeões e diria que foi ideia deles. Havia limites para as ações legais que poderiam ser tomadas e, mesmo se alguém quisesse interromper o fluxo de drogas, o processo seria impedido por nobres corruptos alinhados à organização. A situação havia se deteriorado ao ponto de que, aqueles que estavam do lado certo da lei, ficavam de mãos atadas. Portanto, quando a lei não os levara a lugar algum, só restou recorrer à violência. E, no fim, foram contratadas para queimar os campos. Em sua singela opinião, queimar as drogas só trataria os sintomas, não a doença. A organização ilegal que corroía o coração do reino era poderosa demais e seu apoio político era demasiadamente influente. Só estamos ganhando tempo, se não der para mudar as coisas, tudo isso será em vão.